Bom, então agora faltando 16 minutos para as 4 horas da tarde, o Conexão Futura está de volta, ao vivo, aqui pelo canal Futura. Nessa entrada, seguimos discutindo o sistema prisional do Brasil. O advogado Marcos Fux, que também é da ONG Conectas Direitos Humanos, continua com a gente aqui no estúdio. Se você quiser participar, pode ser pelo Twitter, lá no nosso perfil @canal Futura, ou então por telefone, 0 operadora 2122735020. Marcos, nessa primeira entrada a gente falou mais dos problemas das prisões brasileiras, né? O que nos levou a esse quadro caótico, como você bem falou na entrada anterior, né? Seria interessante a gente ouvir um pouquinho a sua experiência sobre as soluções, né? E aí eu queria saber o que está sendo pensado hoje, nesse momento, para resolver, ou pelo menos minimizar os problemas que a gente tem. Eu acho que nesse momento, infelizmente, as autoridades, o Estado pensa em construir mais cadeia. E aí eu sou radicalmente contrário à construção de cadeia. Eu acho que não, você vai tapar o sol com a peneira. Você vai transferir o problema para que ali a 3 meses você já vai ter superpopulação. Por quê? Você vai continuar, vai perpetuar um modelo que não Porque a população carcerária vai continuar crescendo. Se ela cresceu 450% em 20 anos, a tendência é de crescimento. Eu acho que o Ministério Público, o Poder Judiciário, por isso tem que sentar e pensar em trabalhar numa ótica de se prender menos, de encarceramento, de redução de encarceramento, de se aplicar pena alternativa, a justiça restaurativa, de não se prender por pessoa que é pega em flagrante furtando um pão porque a filha está morrendo de fome, porque pegou um shampoo e vai ser colocado numa... Então você precisa mudar. O número de aplicação de penas alternativas no Brasil é mínimo, é 5%. Então. Mas há esse interesse por parte do Estado, do Judiciário, de promover essa conversa e pensar no novo modelo? Eu acho que você tem bons juízes, você tem juízes que são aqueles que aplicam a lei, que seguem o código, e você tem juízes que pensam desse lado social, desse lado mais humano. Isso não vai adiantar absolutamente nada colocar uma pessoa fora do convívio familiar, numa cadeia, ele vai voltar muito pior, e aí você precisaria ter mais juízes para a democracia, mais juízes que pensam de uma forma de se prender menos e tentar dar uma chance, uma segunda chance, em vez de colocar numa cadeia medieval arcaica. O Marcos falou aqui de justiça restaurativa, falou em penas alternativas, né? E a gente vai mostrar agora um exemplo também concreto de solução. Há um ano, o Conselho de Direitos Humanos lá do Espírito Santo, em parceria com a Conectas e também a Justiça Global, foi ao Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra para relatar a situação caótica do sistema prisional capixaba. Então, por telefone, nós vamos falar agora com o Bruno Toledo, que é advogado também, e preside lá o Conselho Estadual de Direitos Humanos. Bruno, tudo bem? Você nos ouve bem? Sim, ouço bem. Boa tarde, Lívia. Boa tarde, Fux. E também todos que nos assistem pela TV Futura. Eu vou pedir para ter um retorno um pouquinho maior para a gente conseguir ouvi-lo melhor. Bruno, qual foi a maior vitória de vocês neste caso aí? Não poderia falar a maior vitória porque foram muitas, mas eu penso que a maior vitória talvez tenha sido colocar o tema dos direitos humanos, da dignidade humana na pauta do governo e na pauta também da sociedade capixaba, algo que não existia há um ano atrás. Em um ano você pode já aferir isso? Posso, com toda tranquilidade, porque nesse momento no Espírito Santo nós temos instalado no gabinete do governador um grupo de trabalho para discutir a política de direitos humanos do Estado, um grupo de trabalho paritário formado por 4 membros, 2 da sociedade civil e 2 do governo do Estado, e que, quero crer, vai encaminhar como resultado uma proposta de direitos humanos para todo o Estado do Espírito Santo, incluindo não só a questão do sistema prisional, mas também políticas para as mulheres, para a criança e adolescente, para a população negra, para a população LGBT, algo que não existe nesse momento, até esse momento, no Estado do Espírito Santo. Bruno, com isso você sente que o Conselho Estadual de Direitos Humanos está mais fortalecido? Com certeza. Como eu posso dizer para vocês, há um ano atrás, o Conselho não tinha sequer sede própria. Nós funcionávamos numa pequena sala no subsolo da Secretaria de Justiça, não tínhamos impressora, não tínhamos nenhuma condição administrativa e muito menos política para pautar a dignidade humana no sistema prisional. Hoje nós temos não só a sede, como uma sede de 3 andares, com um auditório para 100 pessoas,
nós temos carro, nós temos uma estrutura administrativa com funcionários do Conselho criados por lei, enfim, nós temos representação nos mais importantes espaços governamentais e também no Tribunal de Justiça e Ministério Público. Efetivamente nós conseguimos colocar o tema dos direitos humanos e não se discute outra coisa no Espírito Santo nesse momento, senão a questão da garantia dos direitos humanos, sobretudo no sistema prisional. Eu preciso, inclusive, informar em primeira mão que ontem saiu uma decisão, nós temos 2 ações na Corte Interamericana, no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, e ontem nós conseguimos mais uma vitória, que é a decisão da Corte Interamericana de conceder as medidas provisionais para o caso do sistema socioeducativo dos adolescentes que estão em conflito com a lei. O que significa isso? A questão é que nós temos já há 1 ano no sistema interamericano, e isso estava no âmbito da comissão, a discussão sobre o sistema socioeducativo, a unidade de internação social, a UNIS. Nós tivemos no ano de 2009 3 adolescentes assassinados e a situação de tortura institucionalizada, que não consegue melhorar. Em função disso, nós entramos com uma ação cautelar, não foi resolvido no âmbito da comissão, e a própria comissão decidiu encaminhar para a Corte Interamericana. E a Corte, então, ontem notifica dizendo que aceitou a ação e determina o Brasil a cumprir imediatamente uma série de medidas para garantir a dignidade humana dos adolescentes que estão sob internação na unidade capixaba. Bruno, e aí eu queria ouvir a opinião do Marcos também, né? Quer dizer, essas situações, elas precisam receber o respaldo internacional para que elas tenham uma solução, né? Por quê? A gente não consegue resolver isso sozinho? Eu acho que o Bruno é testemunha, aproveito e já cumprimento meu amigo Bruno, a situação do Espírito Santo. A situação do Espírito Santo era caótica, né? O Bruno, a Cascuve, os presos em celas metálicas, aquela situação dos presos dentro de Camburão, que o Bruno tanto lutou, e os meios internos no Brasil não foram suficientes para conseguir proibir isso. Não houve. Então, acho que a hora que esgota todos os meios no âmbito nacional, onde você tenta uma intervenção no Estado por violação gravíssima aos direitos humanos, você recorre à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, você recorre a uma instância superior, onde o Brasil vai ser sancionado, onde vai ter uma punição para o Estado brasileiro. Aí o Estado se mexeu. Acho que foi mais ou menos isso, né, Bruno? Exatamente. Que tipo de punição, Bruno? Explica pra gente que o Brasil está sujeito aí nesse caso de violação. Sim, então nós temos que falar de 2 instâncias. Nós recorremos tanto ao sistema ONU, que foi a ida junto com a Conectas ao Conselho de Direitos Humanos em Genebra, mas também acionamos o sistema interamericano, e aí a questão é mais judicial mesmo, né, do que diferente da esfera da ONU, que foi uma ação muito mais política. O fato é que no caso do sistema interamericano, o Brasil agora há pouco foi condenado na questão da guerrilha do Araguaia, e, portanto, poderá sofrer uma série de consequências. Nesse caso, há ainda uma possibilidade, a Corte está entendendo que o Brasil ainda pode tomar medidas capazes de garantir a dignidade dos adolescentes, para que os adolescentes não sejam mais torturados, para que os adolescentes não sejam mais assassinados sob a tutela do Estado. Então, as medidas foram concedidas ontem e espera-se do Estado brasileiro uma resposta em tempo hábil a fim de evitar a sua condenação. E aqui a gente espera, porque a condenação do Brasil significa que o Estado brasileiro não consegue garantir a dignidade dos adolescentes e significará mais tortura e mais mortes. Uma boa notícia, então, ainda que por caminhos tortos, né? Agora eu queria te perguntar, Bruno, a Pastoral Carcerária, por exemplo, também está com vocês nessa missão? Quem mais se alia a vocês? Sim, o Conselho de Direitos Humanos agrega as principais entidades de direitos humanos aqui do Espírito Santo. A Pastoral é nossa parceira de primeira hora, está conosco em todos os momentos, e para efetivamente, se sairmos do Espírito Santo, acionarmos através da Conectas, o sistema internacional, nós precisávamos efetivamente ter legitimidade aqui no Espírito Santo. E a tivemos, conseguimos, considerando que as principais entidades de norte a sul do Espírito Santo estiveram conosco, fizeram abaixo-assinado, foram para as ruas, ao mesmo tempo que eu me pronunciava no Conselho em Genebra, havia manifestações públicas aqui no Espírito Santo, e com tudo isso nós conseguimos desmobilizar e na verdade, desestabilizar
práticas violadoras dos direitos humanos no Espírito Santo, como o Fux falou, esquartejamentos nos presídios, celas metálicas, micro-ônibus, chapas de metal sem ventilação nenhuma, onde as pessoas ficavam, delegacias de polícia onde cabiam 36 pessoas, chegando a ter 330, enfim, tudo isso nessas condições são coisas do passado. Claro que os desafios continuam, mas eles são de outra ordem que não aquilo que nós vivenciávamos há um ano atrás no Espírito Santo. Muito bom. Bruno Toledo, advogado e também presidente lá da Comissão Estadual de Direitos Humanos do Espírito Santo. Parabéns por essa luta, viu? Você deve enfrentar muitos interesses aí, né? Não é à toa que a gente anda com escolta. Eu quero agradecer, dizer que estou à disposição, cumprimentar mais uma vez o Fux e também a TV Cultura, que enobrece a mídia capixaba. Muito obrigado. Muito bom. Obrigada a você. A gente está aqui por vocês. Agora, se em outros estados houver punição semelhante, quer dizer, os presos, de alguma maneira, eles têm como ter ingerência sobre isso, têm como fazer denúncias, apresentar, que caminhos você daria? Eu acho que a sociedade civil organizada, exemplo do Bruno, as ONGs entrando dentro do presídio, fortalecendo o diálogo, recebendo essas informações, e levando a Corregedoria dos Presídios, levando a administração penitenciária, levando ao governador, promovendo ações. Você pode processar o Estado por tratamento desumano, cruel, degradante, você consegue mobilizar. Precisa de um esforço da sociedade, você precisa da entrada maior de militância de direitos humanos dentro do sistema prisional, aí com certeza você vai ter, com a provocação, o Estado sente quando dói no bolso. Quando o Estado é condenado, ele repensa esse modelo. Então acho que você precisa de um fortalecimento. E em pouco tempo, né, a gente tem essa mania de querer soluções a curto prazo, mas em um ano você já ter todas essas conquistas, parece ser um caminho excelente, né, para Pois esse caso do Bruno, esse caso do Espírito Santo, era uma situação que incomodava muito, né? As cenas de você ver quando entrava comida dentro da cascuva e voltava resto de preso, onde você colocava preso dentro de uma sala metálica com temperatura de 60 graus, a cada 3 dias abriam e saía 2, 3 desmaiados, é uma coisa que você precisa levar a ONU, a Organização das Nações Unidas, num evento paralelo na ONU, teve consciência disso, teve noção disso, e as autoridades brasileiras foram submetidas a essa cena vejatória de ver aquilo, o secretário de Justiça, então o governo, aquilo foi muito impactante, e aí tomaram medidas. Infelizmente, você precisa denunciar. Mas felizmente a gente tem vocês aqui para isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom retorno para São Paulo para você. Obrigado. Bom, você de casa fique agora com Estação Saúde. Daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre como Petrópolis está conseguindo retomar a economia. Até já.